Antes de entrar propriamente na minha apresentação, é um pouco excepcional o que nós estamos vendo aqui. Nós temos, agora, na Universidade Federal Fluminense, este seminário. Teremos o seminário na primeira semana de outubro, na USP. São dois grandes eventos acadêmicos, no qual celebramos o centenário da Revolução Russa. São, digamos, dois momentos em que o nosso pequeno universo paralelo se reúne. Então, em primeiro lugar, queria agradecer a todos os meus amigos que estão hoje aqui. Eu conheço nominalmente, talvez, quase metade da plateia, mas agradecer ao Badaró e a todos os colegas do NIEP o convite, a oportunidade de estar aqui hoje ao lado da Raquel e do Kevin. A presença do Luiz Leiria, do Coelho, do Felipe, da Rejane, reencontrar a Paula de Fortaleza, a Fátima de São Paulo, meu amigo Grespan, e Alex, de Londres, né? O meu amigo que veio de mais longe. Então, estamos em petit comité, e então eu vou me permitir falar algumas barbaridades. Segundo elemento, nós nos reunimos nesta data para celebrar, mas, ao celebrar, nós temos a obrigação do olhar da crítica, né? O marxismo é sempre revolucionário e, portanto, ele tem que um marxismo aberto, crítico, vivo para o século XXI. Ele tem que ter um olhar corajoso sobre si próprio. Então, pensar 17 é também refletir criticamente sobre 17. A terceira observação que eu quero fazer é que o que nós estamos realizando hoje aqui na Universidade, em Niterói, vai acontecer na USP, vai acontecer em outras universidades também, vai acontecer em Marília, vai acontecer na Federal de Pernambuco, em novembro, vai acontecer em muitas outras universidades. Esse nosso circuito universitário sindical de esquerda marxista que nós temos no Brasil, que deixa os nossos convidados internacionais tão enciumados, e que é o resultado de muito trabalho, evidentemente, né? Não caiu do céu, muita luta para ocupar esses espaços. Nada parecido a isso vai acontecer em Moscou e Petrogrado. Nada parecido a isso. Na Universidade de Moscou e Petrogrado não vai ter um seminário como o do NIEP. E nós temos que pensar sobre isso. Por quê? Por que celebramos nós a Revolução Russa no Brasil e na Rússia ela não será celebrada? E, por último, para esta abertura não ficar muito tétrica, como a imagem que a Raquel nos trouxe, aprendemos já uma das lições fundamentais da Revolução Russa. Eventualmente, se nós vencermos no Brasil e fizermos uma revolução, a ideia de distribuir vodka de graça está completamente retirada e erradicada do programa. Nem vodka, nem cachaça, nem cerveja de graça. Está fora do programa, pessoal. Acaba mal. Não vale a pena. Entrando diretamente no tema. Qual é, digamos, qual é o tema que eu vou vos apresentar? Eu fui convidado pela revista do PSOL, Socialismo e Liberdade, a entregar um ensaio a semana passada sobre a Revolução Russa. E o que eu vou apresentar hoje é esse trabalho, esse paper. A Revolução Russa, ela tem uma originalidade histórica. Qual é a originalidade histórica? O que a distingue da Revolução Chinesa, da Revolução Vietnamita, da Revolução Cubana, da Revolução Argelina, da Revolução de qualquer outro processo revolucionário vitorioso no século XX. Ela tem muitas semelhanças com revoluções que foram derrotadas. Mas ela não segue o padrão das outras revoluções vitoriosas. Desse ponto de vista, ela é uma excepcionalidade histórica. Ela é quase uma singularidade histórica. Portanto, ela é um problema histórico. Ela é uma revolução proletária, urbana, dirigida por um partido
que tem um programa anticapitalista, que foi construído como um projeto consciente, um instrumento de organização, trabalhado durante 2 décadas para ser útil no momento da abertura de uma crise revolucionária. E que tinha, nessa trajetória de 2 décadas, construído o núcleo revolucionário internacionalista mais poderoso do marxismo europeu. A sua direção era o núcleo revolucionário, tinha os quadros revolucionários mais experientes, mais provados, mais capazes do marxismo europeu. Não eram os únicos. Havia muitos marxistas revolucionários na Alemanha, na Itália, na Hungria, na Tchecoslováquia, em inúmeros outros países, mas em nenhum outro país surgiu um núcleo de uma fração política organizada com influências dentro do movimento prático dos trabalhadores que possa ser comparado com o bolchevismo. É uma singularidade, é uma excepcionalidade. É o primeiro episódio na história em que uma revolução feita pela maioria, ao serviço dos interesses da maioria, triunfou. Até então, isso era uma hipótese. Uma hipótese significa que era um projeto em construção, um projeto de trabalho, formulado, como nós sabemos, no interior do movimento operário europeu, de forma mais complexa, integral, completa, por Marx. Mas era somente isso, uma hipótese. Não havia nenhum precedente histórico que sugerisse que seria possível uma revolução feita pelo proletariado, pelo campesinato, por trabalhadores, ao serviço dos interesses da maioria do povo, pudesse triunfar. O maior desafio, portanto, histórico-teórico, quando pensamos a Revolução Russa, é explicar como venceram. Porque depois dos russos, todos os que tentaram fazer revoluções proletárias, urbanas, com um programa internacionalista, anticapitalista, fracassaram. Algo existe na experiência russa que precisa ser capturado. A sua originalidade histórica. Bom, diante disto, há uma enorme controvérsia. Eu não vou vos fazer a revisão bibliográfica dessa controvérsia, porque eu daria um curso de um semestre. Vou enunciar um debate em particular que foi realizado por duas das maiores inteligências que, no campo do marxismo, refletiram sobre este problema. Isaac Deutscher e Leon Trotsky. Os dois discutiram entre si seriamente esta questão, este tema específico. Por que venceram? E encontraram respostas que são não somente diferentes, mas são incompatíveis. Não são conciliáveis. Porque, às vezes, há respostas diferentes, mas elas podem se combinar, podem se articular. Não, são 2 respostas incompatíveis. Não podem estar os 2 certos ao mesmo tempo. Vejam, quando tentamos explicar a originalidade da Revolução Russa, há um primeiro debate, que não é o debate entre Deutscher e Trotsky, mas ao qual vou fazer uma referência muito rápida, que é o famoso, digamos, o famoso antagonismo entre as condições objetivas e as condições subjetivas. Então, há um tipo de resposta que é exterior ao campo deste debate marxista entre Deutscher e Trotsky, que diz o que explica a vitória da Revolução Russa é a dramaticidade dos fatores objetivos. Evidentemente, para qualquer análise marxista, aliás, não precisa ser marxista, para qualquer análise materialista, a excepcionalidade das condições objetivas é indispensável. É uma premissa, digamos, do pensamento racional de que os homens fazem a história, mas não fazem a história nas condições que eles desejam, transformam o mundo, vivem as suas vidas nas condições que herdaram das gerações anteriores. E, portanto, as condições objetivas são fundamentais. As condições objetivas já foram, em grande medida, anunciadas por Raquel e Kevin. Eu vou simplesmente sistematizá-las em 4 grandes fatores objetivos. É uma simplificação, um modelo teórico, entendem? Vou fazer 4, podiam ser 10. É que 4 fica mais simples, eu só tenho 30, 40 minutos, estou falando muito rápido e espero não produzir uma síncrone cardíaca nos nossos
colegas tradutores, lá atrás. São as primeiras pessoas que acenam a cabeça para mim neste momento. Obrigado. Primeiro elemento, evidentemente, é o drama e a derrota na guerra. É um fator objetivo e excepcional. Entretanto, não é verdade que não existiram outras guerras tão ou mais dramáticas que a Primeira Guerra Mundial, como foi, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, e que em países industrializados digamos, a guerra levou à derrota do seu Estado e do seu exército. Mas o drama da participação na guerra, da derrota na guerra e da obtusidade do czarismo em relação à guerra, ou seja, a política de Estado da fração aristocrática, arcaica, decadente, que controlava o Estado russo, de manter um exército de 5 milhões de homens, mesmo depois de ter perdido 3 milhões de vidas nos primeiros 3 anos da guerra, é um fator que, evidentemente, produz tensões sociais insustentáveis. Vocês podem imaginar os trens atravessando as planícies do Império Russo, carregando centenas de milhares, no limite, alguns milhões de cadáveres que têm que ser devolvidos para as aldeias, para o Mir da Rússia profunda, que são o maior tesouro da família camponesa, que são os seus filhos. Isto tem um impacto. 1 ano, 2 anos, e, finalmente, 3 anos, 3 milhões de mortos, e o exército mantém 5 milhões, ou seja, o czar estava disposto a entregar todas as vidas necessárias nos campos de batalha contra o Império Alemão para manter a aliança com Paris e Londres e honrar o compromisso, portanto, com os seus aliados. O segundo elemento é o arcaísmo do próprio regime. Nós estamos falando de um Estado controlado por uma fração aristocrática, que tem elementos proto-burgueses, mas não é uma classe burguesa. A Rússia chega ao século XX com 2 classes dominantes. Não há uma única classe dominante, há 2 classes dominantes. Há uma fração aristocrática, fidalga, há uma nobreza e há uma classe empresarial. Elas têm conexões, há aburguesamento da aristocracia e há uma tentativa permanente de frações burguesas de se aristocratizar, mas não ocorreu a fusão histórica que, por exemplo, já tinha se desenvolvido na Inglaterra e na França. Isso não tinha acontecido. Pelo arcaísmo do regime. Então, temos um Estado do estilo antigo regime. Nós temos na Rússia, que, paradoxalmente, é o 5º país mais industrializado da Europa em 1917. Da Europa, não, do mundo. A Rússia, 17, é o 5º país mais industrializado, mas é um país em que 90% da população é camponesa e tem este Estado com fortes características arcaicas e uma aristocracia parasitária decadente. Terceiro elemento é a fragilidade da burguesia russa, a impotência da burguesia russa de fazer a Revolução Burguesa. Só se explica 17, num altíssimo nível de abstração, evidentemente, se nós partirmos deste elemento. A Rússia estava diante de uma revolução. Isto não era algo que surpreendeu o mundo. A segunda metade do século XIX, não só os socialistas, mas qualquer pessoa instruída na Europa sabia que era uma questão de tempo a iminência, a precipitação de uma revolução na Rússia. Estava no horizonte histórico. O surpreendente é que ela não tenha acontecido antes. Não aconteceu antes porque a burguesia russa era impotente, incapaz. Ela era decadente diante da tarefa histórica que tinha sido colocada nas suas mãos, que era derrubar o Estado do czarismo. E ela não o fez, ela associou-se ao czarismo. Isto foi fatal para o seu destino. Se a burguesia não faz a Revolução Democrática, outra classe histórica tem que fazê-la, ou a sociedade vai à desagregação social. Nenhuma sociedade humana mergulha na vertigem de uma decadência histórica que não tem saída, sem resistência. A crise precisa se precipitar. Evidentemente, pode não se encontrar uma saída.
Vejam a Síria, vejam o Iraque. Sociedades vão à desintegração social, retrocedem séculos, milênios. Sim, pode acontecer isso. Pode fracassar todas as classes sociais. Pode haver destruição mútua, em grande medida, das classes em luta. Na Rússia, entretanto, a impotência da burguesia precipitou algo extraordinário, que foi que, num intervalo histórico relativamente pequeno, porque 2 décadas como intervalo histórico é pequeno, é imenso na vida, de uma geração adulta, numa época histórica, a expectativa média de vida não iria, na Rússia, muito além de 40 anos. É muito tempo, 20 anos. Em escala histórica, os 20 anos que levou o marxismo em se transformar no vocabulário do que havia de mais avançado, da vanguarda do movimento operário, dando fisionomia ao movimento operário, substituindo a partir de 1905, que era aquele movimento operário embrionário, em grande medida, infiltrado por agentes da Ucrânia, a polícia política mais poderosa do mundo no início do século XX. Era a Ucrânia. Entendem? Era a PIDE da Rússia. Era o doicode da Rússia. Tão poderoso que estava infiltrado dentro das fábricas. Foi necessário um intervalo relativamente curto para que o movimento operário, repito, assumisse o marxismo como seu vocabulário, mas aconteceu algo que remete às dimensões objetivas, transforma-se no fator objetivo. Aconteceu que o processo semi-insurrecional que leva ao triunfo da Revolução de Fevereiro, leva imediatamente os 2 maiores partidos populares, o menchevismo nas cidades e os esseristas no campo, ao governo. E constitui-se um governo de colaboração de classes que não tem precedente histórico. Tinha acontecido algo que era uma pálida imagem do que veio a ser o governo, com participação esserista e menchevique, o primeiro, como sabem, dirigido pelo príncipe Lvov, o segundo dirigido por Alexander Kerensky, uma pálida imagem com a participação de Mitterrand na França durante o Affaire Dreyfus, no início do século XX, mas uma pálida imagem. Então, temos um quarto fator-chave, que é que as direções moderadas do movimento operário e camponês associam-se à burguesia para ir ao poder e decidem manter a guerra, mantêm o Estado russo na guerra. Depois que um processo revolucionário que eles não previram, que eles não organizaram, a insurreição em si, os coloca diante do poder, e ao assumir o poder, eles aceitam manter os compromissos que o governo do czar tinha feito com os aliados da Entente. Muito bem. Este é o quarto fator. Isto cria uma crise enorme. Por quê? Porque o movimento da República Russa, deste governo de colaboração de classes que assume o Estado, de manter a Rússia na guerra, de prometer uma Assembleia Constituinte depois da vitória na guerra, prometer uma reforma agrária depois da vitória na guerra, prometer novas leis de modernização das relações de trabalho, mas depois da vitória na guerra. Isto tem uma importância objetiva imensa. Estes são os fatores objetivos. Então, digamos, para usar uma palavra arcaica, pusilanimidade. Eu adoro sempre, quando faço uma palestra, tropeçar numa palavra difícil. Não pensem que vocês falam de uma vez só pusilanimidade. Ninguém fala de uma vez só. Dos mencheviques e esseristas, a fragilidade orgânica da burguesia russa, né, o arcaísmo do czarismo e o drama da derrota na guerra. São os fatores objetivos. Os fatores objetivos não explicam a Revolução Russa. E, portanto, nós temos que olhar para os fatores subjetivos. Nos fatores subjetivos se destacam, evidentemente, 3 fatores subjetivos. A questão é, na dialética da interação entre eles, o peso relativo de cada um deles. Vejam, uma análise pode estar correta ao identificar quais são os fatores centrais, mas a equação do peso do relativo, aquilo que Engels, numa famosa
carta a Bloch chama o paralelograma de forças. Veja, quando nós analisamos o tema da subjetividade da classe, não é uma equação de primeiro grau, nunca é uma equação simples, causa e efeito. Então, quais são os 3 fatores chaves do ponto de vista subjetivo? Primeiro fator-chave, a disposição de luta do proletariado e dos camponeses em armas. A disposição de luta é um elemento subjetivo e ela é variável. O que significa que ela é variável? Que, mesmo diante de situações dramáticas, pode ou não haver disposição de luta revolucionária nos sujeitos sociais. Neste caso, a classe trabalhadora poderia não ter tido as energias, depois de ter roubado o czar, de se lançar em ondas sucessivas, fazendo pressão sobre a maioria dos soviets, e, a partir da maioria dos soviets, fazendo pressão sobre o governo de Lvov, depois sobre o governo de Kerensky, para que o governo saísse da guerra. Poderiam ter ou não. Veja, os sujeitos sociais as energias não são inesgotáveis. As energias elas não estão sendo permanentemente renovadas. A panela de pressão contém uma enorme força, mas ela pode se dispersar. Os desenganos, as traições, tudo isso conspira contra a preservação da moral quando nós falamos de uma ação no impulso prático comum de milhões de pessoas. Como manter esta moral no impulso do movimento real, da experiência que se desenvolve, e é ela que está criando a consciência. A ideia de que a consciência tem um processo linear de desenvolvimento é infantil. A consciência, quando falamos da luta de classes, é um processo volúvel que flutua, depende da luta política. Entra o segundo fator. O segundo fator é a qualidade dos sujeitos políticos coletivos. Nas revoluções das sociedades pré-capitalistas, nas revoluções burguesas. As revoluções burguesas, a burguesia não teve que construir partidos políticos no sentido moderno da palavra. Tinham chefes, tinham caudilhos. Como boa parte da experiência da luta de classes na América Latina, até muito recentemente, até uma geração atrás, era a experiência da organização das próprias classes populares eram através de movimentos que tinham à sua frente caudilhos. Em grande medida, a experiência do próprio PT, no petismo no Brasil, a experiência com o caudilho, a experiência do lulismo. Isto tudo é arcaico. Sujeito político coletivo é a construção de instrumentos de luta em que milhares, dezenas de milhares, ou eventualmente centenas de milhares de líderes cooperam entre si e aceitam uma organização comum para decidir o que fazer. Isto é o partido político na sociedade contemporânea. Então, a qualidade do partido bolchevique é um elemento subjetivo fundamental. O que é a qualidade do sujeito político? É a eficácia, a eficiência deste instrumento. Primeiro elemento da qualidade é a implantação, ou seja, o sujeito político que não tem implantação, eco, ressonância, capacidade de exercer liderança, que não constrói influência, que não disputa hegemonia, ele tende a ser estéril. O bolchevismo consegue se implantar nas grandes estruturas do mundo urbano russo, de Odessa a Petrogrado, de Kiev até os Urais. Está presente nas cidades está presente nas universidades, está presente na imprensa, está presente nas grandes fábricas, está presente nos transportes, está presente nos ferroviários, está presente nos metalúrgicos, está presente nas indústrias químicas, está presente no petróleo, está presente, compreendem? Implantação real. E estes quadros que surgem do movimento de lutas espontâneas dos trabalhadores já encontram um ponto de apoio. Quando são perseguidos pelo czarismo, tem uma retaguarda que os protege e se integram. Se são presos, quando saem da prisão, o partido os incorpora, os profissionaliza, cria redes de apoio, redes de solidariedade. Se relaciona com as famílias dos presos. Oferece sustentação, mantém a moral. Isso significa que são pequenos, se quisermos, entre aspas, né? Não são pequenos por serem pequenos, são locais, são líderes locais,
Homens e mulheres que são forjados numa experiência de luta que os transforma, cada um deles, em portadores de uma experiência coletiva. E, portanto, a classe trabalhadora russa não tinha que começar a aprender tudo de novo. Porque o drama do movimento de uma classe trabalhadora que não constrói instrumentos políticos é que ela perde a memória das suas próprias lutas. E tem que começar sempre tudo de novo. O bolchevismo com o bolchevismo não era preciso começar tudo de novo. Havia experiência aprendida no movimento embrionário de 1896, como nos lembrou o Kevin, no movimento de 1905, nas greves a partir de 1912. Havia toda uma experiência acumulada. O terceiro elemento da subjetividade é a direção do bolchevismo. A direção do bolchevismo é um fator em si diferente do bolchevismo. É um fator, digamos, que numa análise em sintonia fina, em minúcia histórica, como deve ser uma análise marxista, deve ser minuciosa, deve ser hierarquizada, a qualidade da direção bolchevique. E dentro da direção bolchevique, evidentemente, o papel de Lenin. A especificidade que envolve elementos, digamos, numa análise mais fina, inclusive, das relações psicológicas, das relações, digamos, das relações entre os membros da direção. A especificidade, então, da direção bolchevique. O tema produziu, então, a polêmica entre Deutscher e Trotsky. Qual é a polêmica entre Deutscher e Trotsky? Deutscher, na sua biografia de Trotsky, que é escrita, como sabem, muito tempo depois da história da Revolução Russa, afirma que a análise de Trotsky sobre a vitória da Revolução Russa não é digna de um marxista. É uma acusação grave. As palavras pesam. Na história da Revolução Russa, Trotsky, quando chega ao capítulo da insurreição, ele relembra as 3 grandes crises do bolchevismo e afirma com todas as letras: o bolchevismo nunca teria sobrevivido unido, o bolchevismo, em outras palavras, teria sido devastado por uma divisão insolúvel se não existisse, se Lenin não estivesse presente. Não teria resolvido a crise das teses de abril, não teria resolvido a crise aberta depois da semi-insurreição de julho, que Kevin nos lembrou, e a tentativa de golpe de Kornilov, e não teria resolvido a crise mais importante das 3, a mais séria, a fatal, que era a decisão ou não de lutar pelo poder. É bom que saibam que nas teses de abril, quando Lenin chega e apresenta as teses de abril, não sei se já leram. Se não leram, vale a pena. É um texto de 2 páginas. A maioria dos colunistas dos jornais diários brasileiros escrevem colunas maiores do que essas, todos os dias. Então, acreditem, é um documento que passou um pouco a história, é meio imperdível não ler, e tem só 2 páginas. Os grandes textos do marxismo, você pode resumir em 2 páginas. O marxismo tem certas tendências lacanianas, mas não são as melhores. Quando Lenin chega em abril, a maioria do partido bolchevique é a favor do apoio crítico ao governo provisório. A favor do apoio ao governo. Mas, quando, na primeira plenária em Petrogrado, Lenin apresenta as teses de abril, no dia seguinte está marcada uma reunião da direção do partido bolchevique com a direção do partido menchevique para organizar a unificação. Eles iam se unificar. Isso é o que estava sendo preparado pela direção interna do partido bolchevique. Vejam a subversão. Lenin não só se posiciona completamente contra a unificação, como convoca o partido a organizar uma conferência nacional para o partido passar a oposição, agitar a palavra de ordem, nenhuma confiança no governo provisório, fora os 10 ministros capitalistas, pão, paz e terra, todo poder aos soviets, preparar a segunda revolução. É uma subversão intelectual, política, programática, é um giro
do instrumento político de 180 graus. Isso se faz sem nenhuma divisão. O Trotsky diz, algo tem que explicar isso. Por que a direção que defendia outra linha, em 3 semanas, se dobra diante da política de Lenin? Se construiu durante 20 anos o instrumento político mais revolucionário na história. Chegou o momento de encarar o desafio da preparação da crise revolucionária e o partido decidiu apoiar o governo de colaboração de classe, incluindo um príncipe como primeiro-ministro. Podia ser menos vergonhoso? Não, era um príncipe. Não entendem? No Brasil seria algo assim como ter o Renan Calheiros como primeiro-ministro. Eu não gosto do Renan, então estou de sacanagem. Tem figuras mais asquerosas, eu sei, mas é que a família Calheiros... temos problemas, digamos assim. A família é grande, né? Muitos irmãos. A segunda crise não é pequena. Lenin defende, diante da precipitação de julho, não lutamos pelo poder. Sabem o que acontece com a direção bolchevique quando começam as fábricas a descer da Putilov, por exemplo, na direção da Nevsky, da perspectiva Nevsky? Os militantes dos comitês locais bolcheviques se recusam a falar nas assembleias contra a luta pelo poder, assaltar o poder, tomar o palácio, invadir as Táuridas, cercar os soviets. Então se decide mandar os dirigentes do Comitê Central. Os dirigentes do Comitê Central não querem ir falar na porta das fábricas, porque sabiam que iam ser vaiados e atropelados pelos operários. A terceira crise é a maior de todas. A reunião do Comitê Central do Partido Bolchevique se realizava semanalmente, existem atas de todas as reuniões, são 21 membros, a reunião se instala com 11 membros para decidir a data da insurreição, e a preparação da reunião é dramática. Lenin tinha escrito cartas da casa na qual estava exilado, na Finlândia, desde a repressão ao bolchevismo de julho. Como sabem, em julho o Partido Bolchevique foi ilegalizado, o palácio que eles tinham ocupado foi fechado, seus jornais foram fechados, Trotsky foi preso, Lenin sai para o exílio. Não sei se sabem que Lenin volta sozinho, sem apoio do partido, da Finlândia. A sogra dele, a mãe da Krupskaya, dá-lhe a famosa peruca ridícula. Ele entra sozinho, vem de barco, sozinho, e decide ir na sede, exigir a reunião do Comitê Central, porque os líderes do Comitê Central não respondiam às cartas na qual ele dizia é preciso marcar a data da insurreição. Eles não dizem, você não pode voltar, não publicam as cartas na imprensa bolchevique e não respondem às cartas. É assim que se instala a reunião do Comitê Central para decidir a data da insurreição. É Lenin e Trotsky contra todos. Dos 21, 11 estão presentes. Votam 9 a favor da insurreição e 2 contra. Não deu quórum. 9 sobre 21. Ninguém questionou. Mas percebem qual é o argumento de Trotsky? A reunião que decidiu a insurreição não deu quórum. Dos 21, não tinha maioria. Então, Trotsky, seja a conclusão na história da Revolução Russa, we have a problem, Houston. Nós temos um problema. Se isto aconteceu com o bolchevismo, os 3 momentos decisivos da Revolução, a direção vacilou, o que esperar do futuro? Parece que é difícil lutar contra o capitalismo. E, portanto, Lenin chega àquilo que Deutscher, repito, afirma ser uma conclusão paradoxal para um marxista, que é que o instrumento mais revolucionário da história, quando foi colocado diante do desafio da história, demonstrou-se insuficiente. E foi necessária a presença de Lenin para produzir aquele último fator, aquela última gota do copo d'água, aquele último elemento que fez a história pender para um lado. E Deutscher diz, isto não é marxismo. Isto não é compatível com o marxismo. É uma explicação interessante, mas não é marxista.
O que diz Trotsky? Trotsky diz que, quando estão considerados todos os outros fatores, no auge de uma crise revolucionária, quando se trata da luta pelo poder, ou seja, quando se trata não é a luta para fazer a revolução está em marcha, é a luta pela insurreição. A insurreição é um momento do processo revolucionário. A insurreição é um ato político-militar, e ele depende de um sujeito político-militar que tenha decisão inabalável de tomar o poder. Nesse momento, os elementos subjetivos, os fatores subjetivos que estão interagindo em relação uns aos outros, desenvolvem relações complexas. E, portanto, a análise tem que partir para um nível de abstração mais alto. Então, o raciocínio de Trotsky é fundamentalmente o seguinte. Na relação com a classe trabalhadora, o Partido Bolchevique deve ser considerado um elemento subjetivo. Ele é uma expressão da consciência, de uma vanguarda consciente que estava articulada durante 2 décadas. Então, na relação com a classe, o partido é um elemento subjetivo. Muito bem. Mas, na relação do partido com a sua direção, o partido é um elemento objetivo. Na relação com a sua direção, com a direção do Partido Bolchevique, o partido não é um fator subjetivo, é um fator objetivo. A direção é que é o fator subjetivo. E dentro da alta direção, no Comitê Central, em relação a Lenin, o Comitê Central é o fator objetivo. E Lenin é o fator subjetivo. Porque o objetivo e subjetivo são relativos. Esta é a explicação de Trotsky. Primeiro argumento. Segundo argumento. Na história, existem semanas que valem... meses que valem por anos, semanas que valem por meses, dias que valem por eternidade. Porque a oportunidade pode não se repetir. E, na luta pelo poder, o momento da crise política é o momento da máxima fragilidade do inimigo. E tem que procurar coincidir o momento da máxima fragilização do inimigo com o momento do máximo fortalecimento das suas próprias forças. É um momento em que é preciso arriscar, tudo ou nada. Se não se arriscar, a oportunidade não vai se abrir outra vez. Ou não podemos saber se haverá uma outra oportunidade. E, portanto, o tempo é um fator decisivo. Esse é o segundo argumento. O tempo é decisivo. Existiu uma janela da história, um intervalo de 3, 4 semanas, em que era possível uma insurreição derrotar Kerensky. Por que não existiria essa mesma oportunidade 2 meses depois? Porque Kerensky deslocaria regimentos fiéis para a capital, para Moscou, esvaziaria o interior, ou retiraria tropas e convocaria mercenários, tiraria tropas do front e deslocaria para Petrogrado e Moscou. Ele sabia que tinha que derrotar o movimento revolucionário no seu centro, na cabeça, Petrogrado e Moscou. Ali tinha que concentrar as suas forças. Se desse tempo, Kerensky traria estas tropas, traria cossacos, traria mercenários, abandonaria o front, estaria disposto a pactuar com os alemães, se necessário, e fazer uma trégua, e procurar o armistício para impedir a revolução. E Trotsky diz, na história da Revolução Russa, uma das razões pelas quais nós vencemos é porque surpreendemos Kerensky. E surpreendemos Kerensky porque só tinha ocorrido uma tentativa de luta pelo poder antes, que era a Comuna de Paris. E as próximas revoluções, é um dos grandes momentos da história da Revolução, ele diz, as próximas revoluções serão mais difíceis com a Rússia. Muito mais difíceis que na Rússia. Porque a contra-revolução aprende mais rápido que a revolução. E os próximos Kerenskys não se deixarão surpreender como nós surpreendemos o nosso. Este é o segundo argumento de Trotsky. O tempo. E depois o terceiro argumento de Trotsky é o mais surpreendente de todos. O terceiro argumento de Trotsky é a personalidade de Lenin. Trotsky diz com todas as letras, se eu não estivesse em Petrogrado, se eu tivesse sido assassinado em julho, não preso, a revolução teria triunfado porque havia Lenin. Se tivessem assassinado Lenin, não existiria outubro. Nunca teria sido possível manter a unidade bolchevique.
A direção bolchevique não estaria disposta a seguir a luta pelo poder somente eu defendendo a insurreição. Sem Lenin na reunião, nunca teríamos vencido a votação de 9-2. Esse é o último argumento. É o mais terrível, é o mais perturbador para todos nós, evidentemente. Eu termino... Que impacto este tema teve nos últimos 100 anos? Eu creio que na esquerda revolucionária teve um impacto muito grande. Eu queria vos dizer, eu penso neste assunto há algum tempo, como podem imaginar. Eu estou no ofício de escrever livros e estou no ofício de preparar a Revolução Brasileira. Não escrevo só livros. Não é o que concentra a maior parte do meu tempo, digamos assim. E o tema é dilacerador, é um tema demolidor, porque ele remete a uma reflexão que é teórica, é filosófica, sobre o papel do indivíduo na história. Assunto sobre o qual, como sabem, existe uma hemorragia de produção teórica. Não pretendo comentar esse assunto agora. Só estou identificando que, em última análise, é disso que estamos conversando. É disso que se trata. O que eu queria dizer é o seguinte, este tema, repito, teve um impacto muito grande na esquerda revolucionária, porque a corrente revolucionária, se quisermos, o marxismo, a corrente política no movimento dos trabalhadores que manteve a defesa do internacionalismo de maneira mais consequente, foram os que se reivindicaram herdeiros da tradição de Leon Trotsky. Passaram a história, não porque escolheram esse nome, mas passaram a história conhecidos como os trotskistas. Acontece que, como sabem, Trotsky foi um bolchevique de última hora. Trotsky entra no Partido Bolchevique em julho. É um bolchevique de último momento. E este pecado original teve enorme importância na evolução intelectual do pensamento político de Trotsky posterior, porque, ao chegar tardiamente ao Partido Bolchevique, depois de outubro, Trotsky aderiu a uma espécie de super-leninismo. É um fenômeno intelectual comum. Né? Quando se chega tardiamente, quando no meio de uma vida adulta, alguém faz uma profunda autocrítica em relação a uma parte da sua trajetória e adere a ideias que não eram as suas, a tendência é que esta adesão tardia leve a uma adesão superlativa. Por isso, chamo o bolchevismo em Trotsky tem formas super-leninistas. E super-leninismo significa que as organizações que se reivindicaram da Quarta Internacional, elas abraçaram esta ideia poderosa, esta ideia forte, de que a luta pela revolução é a luta pela construção do Partido Revolucionário. Aderiram a isso com uma força que os stalinistas, uma energia, uma paixão que os stalinistas não tinham. É por isso que, como sabem, os trotskistas, embora no mundo nunca tenham sido mais do que algumas dezenas de milhares, pareciam muito maiores do que eles eram. Os trotskistas, quando foi fundado o PT, eram menos de 3 mil militantes. E posso vos garantir, não precisam acreditar em mim, há bastante bibliografia sobre isso, que mais da metade deles estava no início da sua vida adulta, eram muito jovens. Seria um exagero dizer que eram imberbes, mas eram muito jovens. Não eram mais do que 3 mil e pareciam imensamente mais poderosos. Então, eu quero terminar dizendo, quando pensamos a Revolução de Outubro, existem, digamos, 3 creio, conclusões político-práticas que, num debate como o que nós estamos fazendo, que tem uma dimensão acadêmica, mas tem uma dimensão política. Nesta sala estão estudiosos, mas estão militantes também. Todos são bem-vindos, evidentemente. Essas 3 conclusões são as seguintes. A primeira, é impossível pensar uma revolução socialista no século XXI se não houver protagonismo da classe trabalhadora. E, portanto, o destino do marxismo é se unir ao movimento da classe trabalhadora, ou perecer como corrente intelectual. Um marxismo sem
a vitalidade, a robustez, né, a potência de uma relação social com a classe trabalhadora é fundamentalmente estéril. Então, o primeiro grande desafio é esse. O fato de estarmos em universidades, grande parte de nós somos investigadores, somos professores, dedicamos a vida a dar aulas, a escrever revistas, a publicar livros. Se somos marxistas sérios, devemos ter alguma relação prática com movimentos trabalhadores, e o papel fundamental dos intelectuais na relação com a classe operária é ajudar a educação da classe trabalhadora, dar oportunidade de aprender àqueles que nunca tiveram nenhuma chance de poder ter a educação que nós tivemos. Isso é algo que não se faz dando aulas na sala de aula. É preciso dar aulas aonde a classe trabalhadora está, ir aonde eles estão. Esta é a primeira coisa que eu queria vos dizer. Se queremos celebrar a Revolução Russa, né, dar um passo em frente. A segunda coisa que eu queria vos dizer é que, se queremos celebrar o legado da Revolução Russa, devemos concluir que é preciso construir um instrumento político coletivo. Então, todos os nossos centros de estudo são excelentes, são frentes de intervenção. Eles nos trazem alegrias, eles nos trazem recompensas. Nós ficamos felizes dentro da nossa bolha intelectual. Como diziam os meus colegas lá no Instituto, quando a gente reunia, né, o nosso pequeno círculo, eles diziam: somos poucos, mas é uma beleza estas reuniões. Que lindas que são as nossas reuniões, como saímos felizes delas. Bom, então, a segunda coisa que eu queria vos dizer é que, se queremos celebrar a Revolução Russa, o grande desafio continua sendo, para lutar contra a ordem do capitalismo, a construção deste instrumento político coletivo. Como construí-lo é uma dificuldade enorme. Não é fácil. Eu, como sabem muitos aqui, dediquei 40 anos à construção de uma organização política no Brasil, da qual as circunstâncias me obrigaram a separação há um ano atrás. Eu estive 40 anos na corrente que desembocou no PSTU, e, diante da crise do impeachment, como sabem, o PSTU se dividiu praticamente na metade. E 40 anos não são 40 meses, não são 40 semanas. Né? E estamos construindo tudo de novo outra vez. Né? Não desistir, procurar o caminho para construir um instrumento político revolucionário no Brasil. E, terceiro e por último, dizer que o NIEP está de parabéns porque fez esta conferência um evento internacionalista. Então, o fato de termos o Kevin, o Alex, o Fred, a Lúcia, não sei se eu estou esquecendo mais alguém, mas esqueci. A Raquel, claro. A Raquel não é verdade, ela é meio brasileira, é meio híbrido, já está meio abrasileirada. Mas a Raquel, claro. O fato de terem feito um evento internacionalista honra a tradição de outubro. Viva a Revolução Russa, obrigado. Duas questões só que eu vou responder. A primeira é a que você nos colocou sobre as ilusões da classe trabalhadora brasileira, digamos assim, né? Lula, pentecostais. Em São Paulo, uma religião perigosíssima, que são os corintianos. E o pior é que ela contagia outras regiões do país. Aí já é a loucura, digamos, né? Estado alterado de consciência. Pode ficar pior, eu sei. Eu considero essa hipótese. Mas, enfim, o tema das ilusões. As ilusões são sempre transitórias na história. Eu sei que o peso... quando nós nos aproximamos da classe trabalhadora como ela é, em especial quando nós nos aproximamos de batalhões da classe trabalhadora desorganizados, é esmagador o que nós podemos chamar os elementos do atraso da consciência. Vejam, o que mais me preocupa não são as ilusões somente no pentecostalismo. O que mais me preocupa é que as ilusões reformistas, ou seja, a ideia de que a vida pode ser melhor sem um confronto com a ordem, ou seja, sem correr o risco de medir forças, este é o maior problema. Eu não acho que não teremos nenhuma possibilidade de laicizar o movimento operário e fazer a Revolução Brasileira. A Revolução Brasileira vai ser feita por trabalhadores jovens do campo e da cidade que terão convicções religiosas. Não?
Mas as ilusões reformistas, elas não são imortais. A experiência prática, ela tem um impacto brutal sobre a consciência de milhões. Evidentemente, significa dizer que a realidade, os fatores objetivos têm que tornar-se muito mais graves. Claro, é exatamente disso que se trata. Então, isto me leva à segunda e última resposta que eu vou fazer, que é você fez a última pergunta. Eu respondo ao que fez a primeira pergunta e ao que fez a última pergunta. A sua pergunta é a clássica, é fundamental, essencial pergunta em todo o verdadeiro debate marxista, é como fazemos a revolução. Parabéns. Eu estava um pouco angustiado, porque chegamos à nona e não tinha surgido como fazemos a revolução. Você nos salvou, né, a honra ao fazê-la. Veja, há uma relação com a primeira pergunta. A primeira pergunta é qual é o prazo de validade das ilusões? Estamos com pressa. Então, paciência histórica, primeira coisa a dizer. Paciência histórica. Nada substitui o movimento real da experiência de milhões de pessoas. A consciência não depende do que nós vamos dizer às pessoas. Isso não quer dizer que não é importante o que nós dizemos. Organizações revolucionárias, militantes revolucionários, tendências combativas, quando se dirigem à classe trabalhadora, o seu esforço de interagir, de participar de greves, de organizar comitês, de estabelecer redes de solidariedade, tudo isso tem importância. Não substitui, entretanto, a experiência de milhões. Por quê? Porque não só não é possível vencer sem milhões, como não vale a pena vencer se não estamos acompanhados por milhões. Não vale a pena chegar ao poder se a classe trabalhadora não está disposta a sustentar um governo que é o seu. Não queremos uma comuna de Paris no Brasil. Este é o primeiro elemento, paciência histórica. Agora vem as duas coisas mais importantes. A primeira, e quem, digamos, compreender isto, encontrará sempre forças para continuar a lutar. A primeira ideia poderosa, o capitalismo não nos faltará. O capitalismo ameaça mesmo a destruição da vida civilizada. Haverá mesmo crises maiores que a de 2007. E da próxima vez não vão poder usar o quantitative easing, o relaxamento monetário. A dívida pública dos países centrais já bateu nos 100% do PIB ou superou os 100% do PIB. Essa transferência para o futuro de um processo de assalto do capital ao Estado, né, combatendo liquidez com liquidez, isto tem um limite histórico. Então, o primeiro elemento é que haverá crises poderosas. O capitalismo ameaça a vida civilizada. Quando no país mais poderoso, mais rico, que tem a massa crítica cultural mais complexa do mundo, chega ao poder um delirante como o Trump, que ameaça a Coreia do Norte com o uso, se necessário, de armas nucleares, que, contrariado com a Venezuela, diz que, se necessário, estão perto e nós podemos usar recursos militares. Quando chegamos a uma situação como essa, nós temos digamos, uma antecipação do futuro apocalíptico que nos está reservado. E há um elemento catastrofista no marxismo. Há um elemento catastrofista. Marx, fundamentalmente, ao encontrar no estudo do movimento do metabolismo do capital a tendência à autodestruição, o que ele está dizendo é que o capitalismo, ao se desenvolver e ao chegar ao seu apogeu, ele cria as forças que o vão destruir. Porém, Marx também, a experiência histórica nos demonstra, que embora o movimento capital seja autodestrutivo e, no limite, uma ameaça à vida civilizada, a burguesia não comete harakiri. Não comete suicídio. O segundo elemento e o último argumento, a classe trabalhadora tampouco nos faltará. A classe trabalhadora irá lutar com muito mais força do que lutou no passado. Nenhuma classe social comete harakiri. Seppuku, como dizem os japoneses. A classe trabalhadora também se levantará. O movimento da crise obriga que batalhões cada vez maiores, sobretudo os elementos mais destacados, que são os mais corajosos, os mais inteligentes,
se colocam em movimento e têm que oferecer uma resposta aos ataques que sofrem. Nós vimos no 28 de abril, pela primeira vez depois de décadas no Brasil, uma greve geral como não existia desde 1989. Foi muito aquém do que seria necessário, mas foi a maior desde 1989. O impacto que isso teve sobre a burguesia não foi pequeno. Eles viram quem era a direção e sabem que aquela direção não tem interesse em subverter a ordem no Brasil, mas viram que há um movimento objetivo que é muito poderoso. E a classe também viu um pouco da força que tem. Mas, claro, depois do episódio, há uma luta política pelas lições do episódio. Os revolucionários dirão, viram a força que nós temos? Não pode ser só um dia, tem que ser 2 dias, tem que ser uma semana, tem que ser até a derrota da reforma da Previdência. As gerações moderadas dirão, vocês estão vendo, nós paramos, mas esta fábrica aqui do lado não parou. Vão semear a divisão, a insegurança, a suspeita. A luta política é a luta pela consciência e ela não tem a partida, um desenlace definido, depende do voluntarismo. Nesse sentido, sim, depende da iniciativa dos revolucionários. Então, qual é o fator de surpresa que nós temos para o século XXI? O fator de surpresa que nós temos para o século XXI, camaradas, é que nós sabemos mais. Nós aprendemos com as lições do século XX. Se tivermos a mesma decisão que tiveram os que vieram antes de nós, nós temos uma pequena chance. É pequena. É o que nós temos. Vale a pena dar tudo por ela. Obrigado.